muitas pessoas e principalmente a segurança pública daqui do nosso estado. Agora a gente fala aqui no nosso estúdio sobre hanseníase, que Alagoas registrou 192 casos de hanseníase entre os meses de janeiro e setembro deste ano, conforme um levantamento que foi divulgado na semana passada do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. No ano passado, o nosso estado teve 380 casos. Então, para a gente entender um pouco mais sobre a doença, eu vou conversar agora aqui no estúdio com a Sara Dominique, ela que é infectologista. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente mais uma vez no Gazeta News, edição da manhã. Sara, bem-vinda, obrigada mais uma vez. O que é a hanseníase? Eu que agradeço o convite, Mara, bem-vinda. É sempre uma satisfação enorme estar aqui e contribuir. A hanseníase é uma doença que vai muito além da manifestação na pele, é uma doença sistêmica, ela é bem espectral, ela na verdade tem uma forma, um leque de apresentação, que pode ser desde manchas na pele, na verdade pode ser uma mancha e acometimento de nervo, né, modificando ali a sensibilidade, o tato, a dor, até uma manifestação bem sistêmica, de bastante comprometimento dos nervos, da pele e às vezes até de órgãos internos. Então, é uma doença bacteriana, mas não é qualquer bactéria. É uma bactéria irmã da bactéria da tuberculose, portanto, a hanseníase é uma micobacteriose. Então, as micobactérias, elas transitam ali entre comportamento bacteriano, um pouquinho de um comportamento fúngico, por isso o nome micobactéria. São bactérias que têm uma característica um pouco mais especial, tem um período de incubação também bem longo, mas que, de uma maneira geral, acomete pele e nervos. Como é que ela é transmitida, Sara? Eu até pergunto isso para a gente ficar atento, né? Já que esse alerta ele foi emitido pelo Ministério da Saúde. Faz muito tempo que a gente não tem assim tantos casos de hanseníase? A hanseníase é uma doença endêmica no Brasil, inclusive aqui em Alagoas, né? A gente tem uma prevalência dela acontecendo ao longo de todos os anos. É uma doença que, se a gente não procurar, a gente não vai notificar. É uma doença de notificação compulsória, o Brasil precisa centralizar esses dados no Ministério da Saúde, em Brasília, até para que as tomadas de decisão sejam feitas. Mas a transmissão, ela não é uma coisa tão simples, você precisa ter um contágio direto, prolongado, persistente com a pessoa. Então, normalmente, é com as pessoas que habitam, né, que coabitam a mesma casa ou situações de confinamento, como presídio, pessoas que vivem em aldeias, população indígena. Então, sempre a situação ali do confinamento. E ela tem uma característica semelhante à tuberculose, né, são bactérias mais especiais, digamos assim. Ela tem um período de incubação muito longo, Mara, no mínimo 2 anos. Então, não é uma coisa que você se expôs no último final de semana e dali 2, 5 dias você começa a ter sintomas. Por isso que não existe nem a precaução respiratória. O contágio é com secreção do trato superior, né? Não é o contato com a pele, não passa assim. Muita gente fica nessa dúvida. Muita gente tem medo, né? A famosa lepra, a hanseníase é a lepra, né? Inclusive o leprosário era onde essas pessoas ficavam confinadas, porque na antiguidade, né, mais de 1000 anos atrás, não se sabia na medicina que a transmissão não era o contato com a pele do paciente. Claro, se a pele estiver secretando alguma infecção bacteriana associada, você vai higienizar a pele e usar luvas. Mas o contato é realmente próximo à questão da via respiratória, a secreção da nasofaringe do paciente ao longo de anos. Existem relatos até de 20 anos. Nossa. Durante esse tempo, né, em que essa bactéria ela fica ali incubada na pessoa, está acontecendo a transmissão? Sim, a pessoa, e é por isso a cadeia de transmissão nessa população confinada, né? A pessoa não sabe que tem a doença, não tem sintoma, não tem mancha na pele, não tem alteração da sensibilidade, os nervos estão normais e ela transmite. Então, esse contato íntimo, por isso a situação de confinamento é bem favorável e é um marco, é um dado epidemiológico. Normalmente, a gente adquire próximo a alguém que já esteja com a hanseníase diagnosticada ou não. Então, quando a gente tem um caso numa família, por exemplo, a gente faz a investigação em todos os contactantes e precisa fazer, inclusive, a análise da pele, o teste dos nervos, para saber de onde foi o caso que transmitiu para aquele caso índice. E normalmente a gente acha. Certo. E, Sara, quais que são os sinais, os sintomas, né? São apenas visíveis?
Na maioria das vezes, sim, né? A mancha, né? Como eu falei, a hanseníase ela tem uma forma de apresentação que vai desde uma mancha única, né? Que é a forma indeterminada. Então, a mancha que faz diagnóstico diferencial com micose superficial na pele, né? E aí as manchas elas podem progredir com ou sem o acometimento da sensibilidade dos braços, das pernas, das costas. E aí, quanto mais lesões você tem, quanto mais infiltração da pele, acometimento da face, das extremidades, mãos, pés, e menos sensibilidade do nervo ao frio, ao calor, você pode ir progredindo com deformidade, com úlceras. Então, é uma doença que a primeira manifestação é realmente a pele. É o tegumento por uma mancha única ou várias manchas. Diagnóstico precoce ajuda? Demais, é fundamental, né? Não são todos os profissionais de saúde que têm habilidade para dar o diagnóstico. Muitas vezes a hanseníase é insistentemente abordada como uma micose superficial e o paciente não tem melhora. Pode fazer um teste falso positivo com o VDRL da sífilis. É uma doença que faz diagnóstico diferencial com várias doenças, várias patologias da pele. E a gente procura sempre, além do diagnóstico da quantidade de manchas, fazer o exame que é a pesquisa do bacilo, da micobactéria, na linfa, apertando a orelha do paciente ou a ponta do cotovelo para sair só a linfa do sangue e, a partir dali, enviar para o LACEN, o Laboratório Central de Alagoas faz o exame. É um exame rápido, detecta e você começa o tratamento. Como é que é o tratamento, Sara, nesses casos? O tratamento, dependendo da forma, dura de 6 meses a 12. É importante que a população saiba que a cartela, apesar de conter todo o tratamento mensal, é dispensado mensalmente. Tem a dose supervisionada pelo profissional de saúde, médico, agente de saúde, agente de endemias ou enfermeiro, para que a gente garanta pelo menos uma dose por mês supervisionada, assim como a tuberculose, porque muitas vezes o paciente abandona o tratamento, mas o tratamento da forma mais branda dura 6 meses e da pior forma, 12 meses. Mas é uma doença que mesmo depois que você trata, costuma ter reações. E o tratamento não da bactéria, mas das reações com corticoide, drogas anti-inflamatórias mais potentes, pode durar por mais de uma década. Nossa! É uma doença, assim, bem especial, bem característica, bem limitante, deformante, porque você fragmenta com o tratamento essa micobactéria, apresenta para o seu sistema imune e a pessoa tem o que a gente chama de reação tipo 1 ou tipo 2. Sim. É uma doença bem especial. Então, mesmo fazendo o tratamento da doença, ainda pode ser, né, que, a depender do caso, seja necessário que esse pós-tratamento ele ainda permaneça, né, para realmente ver esses efeitos colaterais, né, da doença. Sim, é comum, inclusive, a hospitalização, as reações pós-tratamento, que também podem acontecer durante a manifestação da doença, porque a interação da bactéria com o sistema imunológico é muito limitante, pode promover a hospitalização, o paciente pode ter reação sistêmica como febre, dor de cabeça, mal-estar, piora da sensibilidade dos nervos, o pé caído, a mão caída. Em algumas situações, vira uma emergência médica. Se você não colocar na posição anatômica, o membro vai deformar. Então, assim, a gente precisa orientar a população, trazer conhecimento também para os profissionais de saúde, para que a hanseníase tenha um olhar especial, mais uma vez, que é uma doença negligenciada. Era até um ponto que eu queria tocar, né, da importância dos profissionais de saúde se capacitarem, né, e também sempre buscarem conhecimento até para fazer um diagnóstico realmente mais rápido, né, já que essa doença, ela pode, de fato, chegar a afetar tanto assim, né, a pessoa. Sim, e o trabalho dos agentes de endemia, dos agentes comunitários de saúde que conhecem bem a população. A prevenção da hanseníase, da tuberculose e tantas outras doenças, as arboviroses, é a nível de atenção primária. E esses profissionais, eles recebem capacitação e eles precisam captar ao mínimo sinal e sintoma e levar para o PSF, para que depois seja drenado, quando necessário. O médico do PSF, ele deve estar habilitado a dar diagnóstico de hanseníase, mas quando não, levar para um centro de referência. Sara, e tem algo que a gente possa fazer para prevenir, para evitar? Eu acho que a melhor forma de prevenção para a hanseníase é a orientação. Algumas situações de confinamento a gente não consegue estabelecer distanciamento, né? Então, a orientação, o acesso à saúde, na minha opinião, são as formas de prevenção, são as armas de prevenção da hanseníase e o tratamento adequado. Não adianta deixar essa pessoa isolada, porque os anos de convivência, então, não seria uma ação, vamos isolar a pessoa, tirar do convívio, porque os anos de convivência
já estabeleceu um período de incubação em todos os demais. Então, é exaustivamente procurar as pessoas com sintomas, dar a elas o diagnóstico, o tratamento e orientar a população e os profissionais. Sara, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente mais uma vez, por estar trazendo essas informações essenciais e importantíssimas para que a gente, né, sempre possa estar muito bem informado. Como você falou, né, a orientação ela é realmente a melhor forma de você prevenir a hanseníase. Então, vamos todos, né, ficar muito bem informados e muito bem também orientados para que a gente possa saber o que fazer. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. Bom dia. Que agradeço. Sempre bom demais tê-la aqui junto com a gente. Contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade. Meu Instagram é Sara_infectologista e eu faço consultório, a minha mentoria em infectologia, orientando e ensinando os profissionais justamente a diagnosticar a infecção e aprenderem a tratar a infecção. Muito bem, uma grande referência na área. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia, Sara. Eu que agradeço. Agora